Imagine um lugar onde a expectativa de vida de um soldado, ao pisar naquele chão, era de apenas 24 horas. Não era uma trincheira qualquer. Não era uma batalha qualquer. Era Stalingrado. Uma cidade que, em poucos meses, se transformou no maior matadouro humano já visto na história da guerra moderna. Mais de 2 milhões de pessoas, soldados, civis, crianças, morreram, foram feridas ou desapareceram entre as ruínas de um lugar que, antes de 1942, era apenas mais uma cidade industrial às margens de um rio. Homens lutavam por um andar de prédio, por um cômodo, por uma escada. Os alemães chamavam aquilo de Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos. E se você tem entre 40 e 65 anos, talvez já tenha ouvido falar de Stalingrado em algum documentário, em algum filme, em alguma aula de história do colégio. Mas o que aconteceu ali, os detalhes reais, o sofrimento real, a loucura real por trás das decisões de Hitler e de Stalin, isso poucos realmente conhecem. Hoje você vai entender por que Stalingrado não foi apenas uma batalha. Foi o momento em que a Segunda Guerra Mundial mudou de rumo para sempre. Fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que parecem ficção, mas são fatos documentados, confirmados por historiadores do mundo inteiro. E antes de continuarmos, se você gosta de histórias reais, contadas com precisão e sem enrolação, se inscreva no canal agora. Toda semana trazemos histórias como essa, batalhas, impérios, tragédias e reviravoltas que moldaram o mundo em que vivemos. Ativa o sininho também, porque essa é só a primeira parte de uma trilogia sobre o confronto mais brutal da Segunda Guerra Mundial. Agora, vamos voltar no tempo. Para entender Stalingrado, você precisa entender o que levou Hitler até ali. Agora, você pode estar se perguntando, por que essa cidade específica? O que ela tinha de tão especial para se tornar o centro de uma das batalhas mais sangrentas da história humana? A resposta tem duas camadas, uma estratégica e outra, pessoal. Vamos começar pela estratégica. Stalingrado ficava, e ainda fica, hoje chamada de Volgogrado, às margens do rio Volga, o maior rio da Europa. Esse rio era uma artéria vital para a União Soviética. Por ele, passavam suprimentos, petróleo do Cáucaso, grãos, matéria-prima. Quem controlasse Stalingrado, controlaria essa rota logística essencial. Além disso, a cidade era um importante centro industrial. Fábricas de maquinário pesado, incluindo a famosa fábrica de tratores Dzerzhinsky, que durante a guerra foi convertida para produzir tanques T-34, considerados, até hoje, um dos melhores blindados já construídos na história militar. E havia ainda um terceiro ponto: Stalingrado era a porta de entrada para o Cáucaso, região riquíssima em petróleo. E petróleo, para uma máquina de guerra como a alemã, era tão valioso quanto munição. Sem combustível, tanques não andam. Aviões não voam. Mas havia também a camada simbólica. E essa camada, muitos historiadores concordam, pesou tanto quanto, ou mais, que a estratégia militar. Stalingrado levava o nome de Joseph Stalin. Tomar essa cidade não seria apenas uma vitória militar. Seria uma humilhação pessoal, um troféu psicológico. Hitler queria destruir a cidade que carregava o nome do seu maior inimigo, e ele fez questão de deixar isso claro em seus discursos e ordens. Do outro lado, Stalin entendia exatamente o mesmo peso simbólico. Perder Stalingrado não seria apenas perder território. Seria perder a cara do regime soviético diante do mundo. Então, o que começou como uma manobra estratégica para garantir petróleo e controle logístico, rapidamente se transformou em uma obsessão para os dois ditadores. E são obsessões de ditadores, historicamente, que custam as vidas mais caras. Em 1942, a Alemanha reorganizou sua estratégia no fronte oriental através da chamada Operação Azul, o plano que dividiria as forças alemãs em duas grandes frentes, uma rumo ao Cáucaso, atrás do petróleo, e outra em direção a Stalingrado, para proteger o flanco e cortar a linha de suprimento soviética pelo Volga. Esse foi, segundo muitos historiadores militares, um dos primeiros grandes erros estratégicos da campanha alemã de 1942, dividir forças em vez de concentrá-las em um único objetivo decisivo. Em julho de 1942, o avanço alemão em direção a Stalingrado começou a ganhar força. No dia 17 daquele mês, as primeiras manobras tiveram início. Mas foi a partir de 21 de agosto que os ataques se tornaram realmente massivos, quando a infantaria e as divisões blindadas alemãs conseguiram cruzar o rio Don, a última grande barreira natural antes de Stalingrado, e seguiram avançando em direção ao Volga. O 6º Exército Alemão,
comandado pelo general Friedrich Paulus, liderava essa investida. Era uma das forças mais poderosas e experientes do exército alemão, veterana de campanhas na Polônia, na França e nos primeiros meses da invasão soviética. À frente deles, uma cidade que, em 1942, tinha uma população estimada em quase 600 mil pessoas. Trabalhadores, famílias, crianças. Vidas comuns, que em poucas semanas seriam engolidas pelo maior confronto urbano já registrado na história da guerra. Antes mesmo da infantaria alemã chegar às ruas da cidade, veio o primeiro pesadelo. No dia 23 de agosto de 1942, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, lançou um dos bombardeios mais devastadores já vistos sobre um centro urbano até aquele momento da guerra. Centenas de aviões despejaram bombas sobre Stalingrado durante horas seguidas. A cidade, que até então funcionava normalmente, com suas fábricas, seus mercados, suas famílias, foi transformada em um mar de fogo e escombros em questão de um único dia. Estima-se que dezenas de milhares de civis morreram apenas nesse bombardeio inicial, muitos deles sem qualquer tipo de abrigo, porque Stalin, temendo que uma evacuação em massa prejudicasse o moral das tropas e passasse uma imagem de fraqueza, havia proibido a retirada em larga escala da população civil. Pense nisso por um instante. Enquanto bombas caíam sobre bairros residenciais, famílias inteiras estavam presas dentro da cidade, não porque não havia como sair, mas porque a decisão política de Stalin impedia isso. Foi um dos momentos mais controversos e sombrios de toda a batalha, e até hoje historiadores debatem o peso dessa decisão sobre o número de mortos civis em Stalingrado. Com boa parte da cidade já em ruínas pelos bombardeios, as tropas terrestres alemãs começaram a avançar em direção ao centro urbano no final de agosto e início de setembro de 1942. E foi aí que a guerra mudou de forma. Até aquele momento da Segunda Guerra Mundial, o exército alemão havia dominado através de manobras rápidas, com tanques avançando em campo aberto, cercando exércitos inteiros, capturando territórios em questão de dias. Mas dentro de uma cidade em ruínas, tanques não servem para muita coisa. Ruas estreitas cheias de escombros. Prédios meio destruídos, virados em fortalezas improvisadas. Porões conectados por túneis. Cada esquina, cada janela, cada porta, se tornou um potencial ponto de emboscada. A guerra de movimento deu lugar à guerra de sobrevivência. Soldados soviéticos, sob o comando do general Vassili Chuikov, que assumiu o comando do 62º Exército Soviético responsável pela defesa direta da cidade, adotaram uma tática desesperada, mas genial em sua simplicidade: aproximar-se ao máximo das linhas alemãs. Por quê? Porque, quando as tropas estavam próximas demais umas das outras, a Luftwaffe não conseguia bombardear sem também atingir suas próprias tropas. Chuikov chamava isso de abraçar o inimigo. Essa tática transformou Stalingrado em algo que os próprios soldados alemães, em cartas para casa, começaram a chamar de Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos. Lutava-se por metros, por andares, por cômodos únicos dentro de um mesmo prédio. Havia relatos de soldados alemães ocupando o andar de cima de um edifício, enquanto soldados soviéticos permaneciam escondidos no andar de baixo, no mesmo momento, sem que um soubesse exatamente onde o outro estava. Um prédio específico se tornaria um dos símbolos mais conhecidos dessa guerra urbana, a chamada Casa Pavlov, defendida por um pequeno grupo de soldados soviéticos liderados pelo sargento Yakov Pavlov, que resistiu a ataques alemães por praticamente 2 meses seguidos. Um único prédio, cercado, isolado, mas que nunca caiu. Enquanto isso, nas margens da cidade, uma outra guerra silenciosa acontecia: a Batalha dos Franco-Atiradores. Nomes como o de Vassili Zaiseu se tornaram lendários, soldados soviéticos treinados para eliminar oficiais alemães, um por um, à distância, transformando o medo em uma arma psicológica tão poderosa quanto qualquer bombardeio. A cada dia que passava, o número de mortos crescia. E, mesmo assim, nenhum dos dois lados recuava. Para entender por que os soldados soviéticos resistiram com tamanha ferocidade, mesmo em condições quase impossíveis, é preciso falar sobre uma das ordens mais brutais já emitidas por um governo em tempos de guerra. Em julho de 1942, pouco antes do início direto dos combates em Stalingrado, Joseph Stalin assinou a Ordem número 227. Ela ficou popularmente conhecida por uma frase que resume seu espírito: nem um passo atrás. A ordem determinava que qualquer soldado que recuasse sem autorização oficial poderia ser executado sumariamente por suas próprias tropas. Foram criados os chamados batalhões de bloqueio,
unidades posicionadas atrás das linhas de frente soviéticas, com a única função de impedir, à força, que soldados fugissem do combate. Se um soldado recuasse, ele corria o risco de ser fuzilado pelas próprias forças soviéticas, antes mesmo de enfrentar o inimigo alemão. É importante que fique claro, essa é uma informação amplamente documentada por historiadores, e não um exagero dramático. A brutalidade dessa ordem reflete o nível de desespero do governo soviético diante da possibilidade real de perder Stalingrado, e, com ela, talvez a guerra inteira. Soldados famintos, mal equipados, muitas vezes sem armas suficientes para todos. Havia relatos de unidades onde um soldado carregava um fuzil, e o soldado ao lado esperava que o primeiro morresse para pegar a arma dele. Foram jogados em um dos ambientes de combate mais brutais já registrados na história militar. E, ainda assim, resistiram. Prédio por prédio, rua por rua, metro por metro. Até aqui, você viu como uma disputa política entre dois dos maiores ditadores do século XX transformou uma cidade comum, às margens do rio Volga, no centro do confronto mais sangrento da Segunda Guerra Mundial. Você viu bombardeios que reduziram bairros inteiros a cinzas. Viu civis presos em meio ao fogo cruzado por decisões políticas. Viu soldados alemães, acostumados com vitórias rápidas, se afundando em uma guerra urbana brutal, onde cada cômodo virava um campo de batalha. E viu soldados soviéticos resistindo sob a ameaça constante de morte, seja pelas mãos do inimigo, seja pelas mãos do próprio governo. Mas o que você viu até agora é apenas o começo. Porque, enquanto os alemães avançavam metro a metro dentro da cidade, gastando recursos, homens e tempo em uma guerra de desgaste que ninguém havia previsto, algo estava sendo planejado nos bastidores do comando soviético. Um plano tão ousado, tão arriscado, que, se falhasse, poderia significar o fim da resistência soviética naquela região. Um plano que ficaria conhecido como Operação Urano. E é exatamente aí que a parte 2 dessa história vai começar. O momento em que o cerco se fecha, e os caçadores alemães se tornam, de repente, os caçados. Se essa primeira parte te prendeu do início ao fim, deixa nos comentários. Você já conhecia esses detalhes sobre Stalingrado, ou algo aqui te surpreendeu? Se inscreve no canal agora, porque a parte 2 traz o momento decisivo dessa batalha, a virada mais dramática de toda a Segunda Guerra Mundial. Ativa o sininho para não perder. Até a próxima parte. Enquanto os alemães sangravam metro a metro dentro de Stalingrado, gastando homens e munição numa guerra que não previam, o comando soviético preparava, em silêncio absoluto, o maior golpe da guerra no fronte oriental. O plano tinha nome de Deus romano, Operação Urano. A ideia era simples de entender, mas extremamente arriscada de executar. Em vez de continuar reforçando a defesa dentro da cidade, prédio por prédio, o Exército Vermelho concentraria forças massivas fora de Stalingrado, nos flancos norte e sul do avanço alemão. E ali, nesses flancos, não estavam as tropas de elite da Wehrmacht. Estavam tropas romenas, italianas e húngaras, aliados do eixo, mas com equipamento inferior, menos blindados, menos artilharia pesada e, em muitos casos, menos motivação para morrer por uma cidade russa que não significava nada para seus países de origem. Os generais soviéticos, principalmente Georg Zhukov e Alexandr Vasilevsky, identificaram essa fragilidade e construíram todo o plano em cima dela. Por semanas, tropas, tanques e artilharia foram deslocados durante a noite, escondidos, camuflados, mantidos em sigilo absoluto. A inteligência alemã, obcecada em capturar o centro da cidade, simplesmente não percebeu o tamanho da armadilha sendo montada ao redor deles. Em 19 de novembro de 1942, a Operação Urano foi lançada. O ataque começou ao norte da cidade, com uma barragem de artilharia soviética tão intensa que abriu buracos imediatos nas linhas romenas. No dia seguinte, 20 de novembro, uma segunda onda avançou pelo sul, repetindo o mesmo resultado. As linhas do eixo, já fragilizadas, simplesmente cederam. Em poucos dias, não semanas, dias, as duas pontas do ataque soviético se encontraram na região de Kalash, fechando um cerco ao redor de toda a área ocupada pelo 6º Exército Alemão dentro e nos arredores de Stalingrado. Cerca de 300 mil soldados alemães, de um dia para o outro, se viram completamente isolados. Sem rota terrestre de fuga. Sem suprimentos regulares. Cercados por todos os lados por um inimigo que, semanas antes, pareciam ter praticamente derrotado. Foi uma reviravolta chocante, e para os alemães, catastrófica. Dentro do cerco, batizado pelos próprios soldados de Kessel, a caldeira, o pânico começou a se instalar.
Generais no fronte pediam, com urgência, autorização para tentar romper o cerco enquanto ainda havia força e organização suficientes para isso. Era a única saída lógica. Hitler recusou. A ordem foi clara e definitiva: nenhuma retirada. O Sexto Exército deveria permanecer em posição, resistir e esperar ser reabastecido pelo ar. Essa decisão é considerada, até hoje, um dos maiores erros militares cometidos por Hitler durante toda a guerra. Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, prometeu pessoalmente que seus aviões conseguiriam suprir as tropas cercadas por via aérea, uma promessa que, na prática, jamais se sustentou. As tropas dentro do cerco precisavam de, no mínimo, algo próximo de 700 toneladas de suprimentos por dia para se manter operacionais: comida, munição, combustível, remédios. A Luftwaffe, mesmo em seus melhores dias, e sob condições climáticas cada vez piores, nunca chegou perto desse número de forma consistente. Em muitos dias, as entregas ficavam bem abaixo de um terço do necessário. O inverno russo, mais uma vez, se tornou um inimigo tão letal quanto o Exército Vermelho. Temperaturas despencando muito abaixo de zero. Soldados alemães, já exaustos por meses de combate urbano, agora enfrentavam fome extrema, doenças e o frio cortante das estepes russas, muitos sem equipamento de inverno adequado, porque ninguém, no comando alemão, havia planejado permanecer ali até essa época do ano. Relatos de sobreviventes descrevem cenas de desespero: soldados comendo carne de cavalo, alguns recorrendo a atos extremos de fome, hospitais de campanha lotados sem anestesia suficiente, sem bandagens, sem qualquer estrutura mínima para tratar os feridos, que se acumulavam aos milhares. Enquanto isso, fora do cerco, o Exército Vermelho lançou uma nova operação, a Operação Pequeno Saturno, com o objetivo de empurrar ainda mais para trás as forças do eixo posicionadas ao redor da bolsa cercada, impedindo qualquer tentativa séria de socorro terrestre às tropas presas dentro de Stalingrado. Uma tentativa de resgate liderada pelo general Erich von Manstein, conhecida como Operação Tempestade de Inverno, chegou a se aproximar do cerco em dezembro de 1942. A distância, em determinado momento, era de pouco mais de 50 quilômetros entre as tropas de resgate e o exército cercado. Mas Hitler, mais uma vez, negou a autorização para que o Sexto Exército tentasse romper o cerco pelo lado de dentro e se encontrar com as forças de Manstein no meio do caminho. A ordem continuava a mesma: resistir, sem recuar um único passo. A tentativa de resgate falhou. E, com ela, morreu também a última chance real de salvar as tropas cercadas em Stalingrado. A partir daquele momento, o destino do Sexto Exército Alemão estava praticamente selado. Dentro do cerco, o general Friedrich Paulus, comandante das forças alemãs, se via numa posição impossível, preso entre ordens diretas de Hitler para jamais recuar, e a realidade brutal de um exército faminto, congelando, sem munição suficiente, cercado por um inimigo que, a cada semana, ficava mais forte. Era apenas questão de tempo até que a resistência alemã dentro de Stalingrado desmoronasse por completo. E foi exatamente isso que aconteceria nas semanas seguintes: o colapso final de um dos exércitos mais poderosos que a Alemanha nazista já havia colocado em campo, e a rendição que chocaria o mundo inteiro, incluindo o próprio alto comando alemão. Isso é o que você vai ver na parte final dessa história. Com o cerco fechado e nenhuma esperança real de resgate, o inverno de 1942 para 1943 se tornou o período mais brutal de toda a Batalha de Stalingrado, não apenas pelos combates, mas pela agonia lenta que consumia o Sexto Exército Alemão por dentro. Dentro da chamada caldeira, a situação havia se tornado desumana. Soldados alemães, antes parte de uma das forças militares mais temidas do mundo, agora se arrastavam entre prédios destruídos, subnutridos, muitos com os pés e as mãos gravemente afetados pelo congelamento. Faltava tudo: comida, remédios, munição, combustível para os poucos veículos que ainda funcionavam. Cartas escritas por soldados alemães naquele período, muitas delas preservadas e estudadas por historiadores até hoje, descrevem cenas de desespero absoluto. Homens escrevendo para suas famílias sabendo, no fundo, que aquelas seriam suas últimas palavras. Muitas dessas cartas nunca chegaram ao seu destino, porque os aviões que tentavam sair do cerco eram abatidos ou não conseguiam decolar. Enquanto isso, o Exército Vermelho apertava o cerco cada vez mais, avançando metro a metro, reconquistando ruas e prédios que meses antes haviam sido tomados pelos alemães a um custo humano imenso. Em janeiro de 1943, os soviéticos lançaram a etapa final da operação de aniquilação do cerco, a Operação Anel. O objetivo era claro:
dividir a bolsa cercada em pedaços cada vez menores, cortando qualquer possibilidade de comunicação ou apoio mútuo entre as unidades alemãs isoladas. A resistência alemã, apesar de tudo, ainda se mantinha em alguns pontos, mas cada vez mais fragmentada, cada vez mais desesperada. Foi nesse contexto que Hitler tomou uma decisão simbólica, quase teatral, em 31 de janeiro de 1943. Promoveu Friedrich Paulus a marechal de campo. O gesto carregava um peso histórico específico. Na tradição militar alemã, nenhum marechal de campo jamais havia se rendido. A expectativa não dita era clara: ou Paulus resistiria até a morte, ou tiraria a própria vida antes de se entregar ao inimigo. Paulus, no entanto, tomou uma decisão diferente. Cercado, sem condições de continuar resistindo, com seus soldados morrendo de fome e frio ao seu redor, ele decidiu se render às forças soviéticas naquele mesmo dia, 31 de janeiro de 1943, junto com boa parte do Comando Sul da Bolsa Cercada. 2 dias depois, em 2 de fevereiro de 1943, os últimos focos de resistência alemã dentro de Stalingrado finalmente se apagaram. A batalha estava, oficialmente, encerrada. O saldo humano foi devastador, e os números, mesmo hoje, ainda impressionam historiadores. Estima-se que cerca de 91 mil soldados alemães foram capturados vivos nesse momento final. Mas o destino da maioria deles seria quase tão trágico quanto a própria batalha. Enfraquecidos, doentes, malnutridos, foram enviados para campos de prisioneiros soviéticos, onde enfrentaram condições extremamente duras. Dos 91 mil capturados, apenas cerca de 6 mil sobreviveram e conseguiram, anos depois, retornar à Alemanha. No total, contando soldados de ambos os lados e civis, estima-se que a Batalha de Stalingrado tenha custado a vida de aproximadamente 2 milhões de pessoas, entre mortos, feridos e desaparecidos. Um número que, até hoje, coloca essa batalha entre os confrontos mais sangrentos da história da humanidade. Mas por que Stalingrado importa tanto? Porque, mais de 80 anos depois, historiadores, cineastas e estudiosos continuam revisitando esse capítulo específico da Segunda Guerra Mundial. A resposta está no que essa batalha representou. Até Stalingrado, o exército alemão parecia praticamente invencível. Vitória atrás de vitória, avanço atrás de avanço, desde 1939. Stalingrado foi o primeiro grande colapso, o primeiro momento em que um exército inteiro, e não apenas uma unidade isolada, foi cercado, destruído e forçado a se render. Psicologicamente, o impacto foi imenso, tanto para os soldados alemães no fronte, que perceberam pela primeira vez que a derrota era possível, quanto para a população alemã, que começou a questionar, ainda que em silêncio, o rumo da guerra. Do lado soviético, Stalingrado se tornou símbolo de resistência, sacrifício e virada. A partir daquele momento, o Exército Vermelho assumiu a iniciativa estratégica no fronte oriental, e jamais a perderia novamente até o fim da guerra, em 1945. É importante destacar, com honestidade histórica, que Stalingrado sozinha não decidiu o destino da Segunda Guerra Mundial. Outros fatores, como o desembarque na Normandia, a entrada dos Estados Unidos no conflito e o colapso econômico alemão, também tiveram peso decisivo. Mas entre historiadores militares, existe um consenso amplo. Stalingrado foi o ponto de virada psicológico e estratégico no fronte oriental, o momento em que a guerra, para a Alemanha nazista, deixou de ser sobre conquista e passou a ser sobre sobrevivência. E há algo mais, algo que poucos param para refletir. Por trás de cada número, de cada estatística fria dessa batalha, existiram pessoas reais. Soldados de 20 anos que nunca mais viram suas famílias. Mães que perderam filhos dos dois lados do conflito. Uma cidade inteira, apagada do mapa e reconstruída décadas depois, carregando para sempre a memória de um dos capítulos mais brutais da história humana. Se essa história te impactou, deixa aqui nos comentários. Na sua opinião, qual foi o verdadeiro ponto de virada da Segunda Guerra Mundial? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal agora. Toda semana trazemos histórias reais, verificadas e contadas com a profundidade que elas merecem. Batalhas, impérios e momentos que mudaram o rumo da humanidade. Até a próxima história!